todo milagre tem um processo, desde o início, de onde você faz o pedido até você receber esse milagre, essa bênção, algo, o desejo do teu coração que condiz com a palavra de Deus, ou algo que você necessita mesmo. Então existe um processo a qual nós não podemos perder a fé. Então a gente vai passar hoje pela leitura em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Vamos passar pela história de Jairo, né, de sua filha que estava morrendo, e pela mulher do fluxo de sangue. E a gente vai ver o que a gente pode tirar de lição dessa passagem. Diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela volte e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e apertava em todos os lados. Eles estavam indo para lá, para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Chegou ali uma mulher que havia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha. Perdão, alergia, gente. Nossa, tenho rinite, vocês têm também? Nossa, qualquer coisinha. Preciso do meu milagre também. Ai, Senhor. Havia gasto tudo que tinha, tratando-se de muitos médicos. Peraí, deixa eu voltar. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na tua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Olha que fé essa mulher teve. E outra, não é uma pessoa assim, a gente podia falar assim: ah, imagina eu, né, com essa ousadia. Era pior na situação dela porque ela era uma pessoa excluída da sociedade, era considerada como impura. Então ela não podia participar das reuniões religiosas, não podia fazer uma festa com a família, ela tinha que estar totalmente isolada, tanto que ela não podia tocar em nada, tudo que ela tocasse ou que ela sentasse, aquilo era considerado aquele objeto se tornava impuro para eles. Então, pensa, né? Se a gente teria essa coragem de tocar em Jesus, não era alguém comum, né? Além de ser uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa comum, ela já poderia ter medo, a pessoa vai, né? Mas era Jesus. Pensa um medo, mas também a ousadia que ela teve para fazer isso, a fé dela, como foi grande. E aí, e ela pensou dessa forma. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que foi curada. Logo, no mesmo instante, Jesus sentiu que havia saído poder. Então virou no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, o Senhor não está vendo que esta gente está se apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Fico imaginando, né? Como que o discípulo teve a coragem de falar assim, né? Falar dessa forma com Jesus. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou os seus pés, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Olha isso. E eu fico imaginando, né? E Jairo lá olhando: ai, Senhor, tipo, na mente, minha filha tá morrendo, nós precisamos correr, né? Imagina a angústia dele, no meio do caminho, Jesus ter parado para dar atenção para ela, para acontecer. Nós não sabemos o tempo que, né, isso ocorreu, mas assim, quanto tempo durou. Mas pensa, a agonia de Jairo, ele estava passando por um processo de ansiedade. Eu imagino assim, aquela coisa: eu preciso, e essa mulher tá aqui, né, atrapalhando o meu pedido, né, o meu milagre. Mas mesmo assim, ele não perdeu a fé. Logo então,
Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Pensa, essa situação. Nos dias de hoje, nós ouvimos uma coisinha, a gente já perde o que a gente está ali centrado, a gente já se desestabiliza tudo, né? Então, a gente é mexido emocionalmente, assim, de uma forma que, se a gente estivesse no lugar de Jairo, a gente já ia falar: Jesus, não precise mais, já era, já acabou. Mas, olha só. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse: Jairo, não tenha medo, tenha fé. E a gente pode imaginar assim, mas naquela época Jesus estava do lado de Jairo, seria mais fácil, né? É mais fácil dessa forma. Mas para e pensa comigo, Jesus estava ali junto, porém a fé tinha que existir a fé, né? Porque tanto que todas as passagens que ele fala a tua fé te sarou, te curou, a tua fé fez isso, a tua fé. Então, se a pessoa não tem fé, não adianta, pode vir, né, do lado, falar assim: a gente não tem fé porque nós somos incrédulos. Por quê? Porque a falta de comunhão com Deus, a falta de relacionamento nos leva a um lugar onde nós não conseguimos confiar mais, nós não conseguimos acreditar, nós viramos incrédulos. Por isso a importância de ter um relacionamento com Deus, conhecê-lo. Para conhecer alguém, você precisa estar junto. Você precisa andar com essa pessoa, você precisa estar ali comendo na mesma mesa, você precisa estar ali compartilhando os mesmos pensamentos. E para a gente fazer isso, a gente precisa estar ali, ó, coladinho com Deus, sabe? Pegando a tua palavra, em oração, fazendo propósito. A gente precisa disso, a gente precisa se alimentar para a gente ter essa fé, e essa fé não esmurecer. Então, seguindo aqui, Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Aqui a gente já vê também que tem pessoas que vai até certo ponto da nossa vida. Tem momentos que a gente não pode colocar todas as pessoas juntas, todas, vem comigo, eu quero contar a minha história, eu quero contar o que eu tô passando, olha aqui, sai contando para todo mundo que você tá com, né? A gente não deve contar as nossas feridas para aquelas pessoas que não conseguem, não têm a capacidade de curá-las. Então a gente precisa escolher, selecionar as pessoas que andam com a gente. Apenas essa, porque essas pessoas vão me ajudar, né? Fisicamente, vão me ajudar espiritualmente. Então essas pessoas a gente escolhe, as outras a gente não deixa nem saber. Tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem, e vai levando a vida. Então, por quê? Porque tem pessoas que não querem o nosso bem. Infelizmente, é assim que funciona. Então, quando você conta algo que não está indo bem na tua casa, da tua família, no seu relacionamento, no teu casamento, tem pessoas que vibram com isso. Você acha que não. Mas é minha amiga. Toma cuidado, porque nem todos querem ver o nosso bem, né? Nem todos ajudam, mas sim, vão atrapalhar. Aí aqui, vamos continuar. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão. Todos chorando alto, gritando, e ele disse: por que choras? E por que tanta essa confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então Jairo passou pela ansiedade no meio do caminho, que Jesus parou para, como se pode dizer, liberar o milagre para a mulher do fluxo de sangue. Então ele estava ali angustiado, ansioso. Minha filha vai morrer se Jesus demorar um pouquinho mais. Então ele passou por isso. Ele passou pela parte que os homens, né, que trabalhavam com ele, disse que Jairo, a sua filha já morreu, não aborreça mais o mestre. Segunda notícia ruim, que Jairo ali poderia falar assim: não, é verdade, para mim já era e tal. Então ele ali passou por um outro obstáculo também difícil, mas estava ali, andando com Jesus. E a terceira,
que é o quê? Que todo mundo já estava chorando, dava aquela gritaria, aquela confusão. Imagina a cabeça de Jairo. Eu já passei por uma coisa, pela outra, falaram que morreu, aí eu chego aqui, todo mundo chorando, tá confirmando aquilo que, né, que os meus empregados falaram, e realmente a minha filha morreu e já era e tal. Imagina a confusão na cabeça dele, o sofrimento, a angústia, a depressão, aqueles obstáculos todos até ele chegar o milagre dele. E aí, continua. Então, eles começaram a caçoar de Jesus, as pessoas que estavam ali. E é isso que acontece na nossa vida, né? A gente está buscando um milagre, a gente está buscando uma reconciliação com Deus, a gente está buscando a presença dele, a gente está buscando diversas coisas, né? Que a nossa vida precisa. E tem pessoas caçoando, pessoas, você não vai durar muito tempo. Você se entregou para Jesus? Não, isso daí é fogo de palha. Você está pedindo esse milagre? Ai, tadinho, essa doença é muito complicada para Deus. Ai, tadinho, né? Que pena, tô com dó. Então, as pessoas caçoam das situações que acontecem na nossa vida. É por isso que a gente precisa, o quanto mais, deixar em silêncio, a gente estar em silêncio com Deus, com a nossa família, né? Para que aqueles que podem ajudar estar envolvido e os outros nem saberem o que está acontecendo, porque acontece isso, exatamente isso, as pessoas começam a caçoar. Então ele passou por isso também, mas Jesus mandou todos que saíssem. Jesus, saiam. E junto com os 3 discípulos que ele havia escolhido e os pais da menina, entrou no quarto onde ele estava, pegou a mão dela e disse: menina, eu digo a você, levante. Você entende que ali naquele ambiente só estava quem poderia ajudar? Jesus, primeiramente, os discípulos para aprender a como fazer, né, para ter uma base. Jesus faz assim, eu vou fazer assim, porque depois, né, Jesus vai me deixar para seguir isso, com isso. Então ele estava ali no ambiente, e os pais da menina, que era a autoridade sobre a vida dela. Então as pessoas que precisavam estar ali, Jesus colocou, vocês que precisam estar, o resto se retire. E ele fez o milagre. Mas aí no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Engraçado não, é uma conexão, né, que tem a mulher, fazia 12 anos que ela estava com essa hemorragia, e a menina tinha 12 anos, estava morrendo, tinha morrido, né, mas Jesus ressuscitou. Então, tem conexões, né, nesse texto, e a gente vê o quanto de situações que a gente passa na nossa vida, de processos até chegar o milagre, até chegar aquilo que tanto a gente pede para Deus. Para a gente é um sofrimento, para a gente é demorado, para a gente parece que não vai acontecer, mas Jesus, ele nos mostra que sim, se você tiver fé em mim, continuar no caminho comigo, sim, eu vou chegar até onde você precisa que eu chegue e vou fazer o milagre. Foi o que aconteceu com Jairo. Independente das coisas, atrasou um pouquinho, a menina já morreu. Por quê? Porque quando Jesus estava atendendo a mulher do fluxo de sangue, né, na cabeça de Jairo, se não fosse a mulher, se não fosse ele parar lá para dar atenção, ele teria chegado a tempo. Assim a gente pensa também, né? Na nossa mente limitada, a gente chega até esse ponto e fala assim: ai, se Deus tivesse chegado antes, se Deus fizesse antes, daria tempo. Aquele problema agora não tem solução. Por quê? Porque Jesus estava em silêncio, ele não, eu oro, parece que ele não me responde, mas Jesus está lá, olhando e fala assim: calma, confia em mim, tenha fé. Primeiro, tenha fé. E segundo, não desvie do caminho. Continue comigo no caminho que a gente vai chegar lá. E no momento que eu chegar, o milagre vai acontecer. Então é essa fé que a gente precisa ter na nossa caminhada, na nossa vida, com tudo que possa estar acontecendo. A gente olhar e falar assim: eu preciso, primeiro, ter um coração humilde para chegar até Jesus, pedir ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um milagre. Segundo, ter fé nele que ele vai. Não ouvir as vozes que vão te falar: não dá certo, pode parar, fica por aí, o seu caso já é perdido.
Quarto, você continuar na caminhada com ele, você continuar. Ainda que as circunstâncias digam não, já foi, já passou do tempo. Se Jesus tivesse chegado antes, daria, mas agora já passou do tempo. Você não ouvir essas vozes e continuar só ouvindo a voz de Jesus, que ele diz, não temas, eu estou contigo. A menina não morreu, ela só dorme. Então, quando a gente entende que o nosso problema está nas mãos de Jesus, não importa o que está acontecendo, não importa qual é o estágio, o nível que está, mas você fala assim, Jesus está comigo, eu já pedi ajuda dele, eu estou no caminho com ele, ele está ao meu encontro. E quando chegar, tudo não importa qual é o nível que estiver, que está acontecendo, não importa. O que importa é que quando ele chegar, se eu tiver fé, persistência, ele vai resolver tudo. E ele resolve. Gente, ele resolve. Sabe, experiência própria. Quantas vezes aconteceu coisas, casos, que um dia eu posso contar para vocês aqui, diversas áreas da minha vida, que parecia não ter solução. Fala assim, não, mas não tem como. Sabe aquele momento que você fala assim, é impossível? Ainda que você tenha fé em Deus e você fala assim para Deus, meu Deus, né, o Deus do impossível, não. Ele pode fazer o impossível, mas no fundo você fala, não tem saída. Por quê? Porque os meus olhos não vê saída. E a gente se engana nisso, sabe? Quantas vezes aconteceu isso comigo? E nosso Deus, assim, eu não sei o que acontece, mas ele gosta muito de fazer na última hora. Para que aquilo que aconteceu, aquele milagre, aquela situação, aquela solução daquele problema não seja para nossa glória, para a glória de um homem, a glória de uma pessoa que veio e te ajudou, para você saber completamente, sabe, ter a certeza plenamente que foi ele que te deu esse escape. Então ele deixa para a última hora, para a glória ser somente dele. E isso aconteceu diversas vezes na minha vida, de uma forma assim sobrenatural, de olhar eu e meu esposo e falar assim, não tem como. E a gente olhar no dia seguinte ou horas depois de falar assim, uau, como é que aconteceu isso? A gente olha e fala assim, foi Deus. Foi Deus que nos socorreu, foi Deus que deu o escape, foi Deus que deu esse milagre. Então são coisas que fogem mesmo do nosso controle, mas a gente precisa estar centrado nele, sabe? Totalmente olhando para Jesus, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, continuar no caminho dele, sabe? No caminho, igual o Jairo fez, continuou no caminho. Quando chegou lá, Jairo viu o milagre acontecer. Não importa quanto tempo, não importa qual é o caminho, não importa quais as circunstâncias, os problemas, os obstáculos, as pedras no meio do caminho. Mas você sabe que quando você chegar lá, vai acontecer o milagre, sabe? Você vai sair com a sua vitória nas mãos, porque nosso Deus só pede uma coisa, tenha fé, sabe? Acredite que eu sou capaz de fazer isso. É isso que ele quer de nós. E se a gente focar nele, não olhar o vento forte, igual na passagem de Pedro, né, no mar, Pedro andou pelas águas, e quando ele falou, Jesus, eu posso ir? Jesus falou, venha Pedro, venha, né? E ele começou a andar, naquele momento, ele começou realmente, só que aí, por um momento, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar o vento forte, as águas debaixo dos seus pés, a ventania, né? As circunstâncias, ele começou a afundar. Então, quando a gente para de olhar para Jesus, aquilo que ele prometeu, aquilo que você sabe que ele pode fazer por você, você começa a afundar. Mas no momento que você se olha para ele novamente, fala assim, esse é o meu foco, é Jesus, eu sei que ele pode, ele vai fazer por mim. Aí neste momento, ele vem e segura as tuas mãos e te levanta de onde você está afundando. Então, que essa passagem fique, sabe, escrita na tábua do nosso coração, para que a gente nunca se esqueça que estar no caminho com Jesus, ainda que pareça que é um tempo perdido, ainda que pareça que é um tempo que já passou, que não tem como mais, se fosse antes daria, mas agora não dá mais, saiba que se estiver no caminho com ele, sim, dá tempo, independente do momento, porque com Deus é assim, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.